Presidente, subo a essa tribuna nesse grande expediente. Primeiro, para trazer algo muito importante, presidente. Pessoas invisíveis, pessoas que não têm dignidade, pessoas que passam por dificuldade, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, elas precisam ter um olhar diferente do poder público. Vale sempre salientar que as pessoas em situação de rua não são invisíveis. Invisível é a falta de política pública eficiente. O nosso mandato tem atuado com rigor, na construção de política pública que toque as pessoas que vivem em situação de rua. Recife atravessa graves problemas. O primeiro deles, nós não temos, todos os anos, um censo para mostrar os números que tocam as pessoas em situação de rua. Hoje, em qualquer bairro do Recife que você passar, você encontra famílias inteiras vivendo em situação de rua. Todos os equipamentos públicos, prestem atenção, vereadores, no que eu estou dizendo, todos os equipamentos públicos voltados aos cuidados das pessoas em situação de rua não prestam serviço de qualidade, não transforma a vida dessa população, não atende suas necessidades e mais, não reconstrói, não leva dignidade para a vida dessas pessoas. Eu vou repetir, todo e qualquer equipamento, Centro Pop não funciona como deveria funcionar, não leva política pública eficiente, os abrigos não funcionam, exatamente porque a pessoa passa a noite no abrigo e de manhã tem que ir embora. Vai no Centro Pop, faz um alimento, tem acesso a um alimento, a um café, a uma bolacha, a oportunidade de lavar e estender sua roupa e vai embora. Nós precisamos de políticas efetivas e é por isso que eu trago aqui um projeto de lei importante, um projeto de lei de minha autoria que institui e regulamenta a internação voluntária e involuntária de usuários e dependentes de drogas em rede de atenção à saúde do município do Recife e isso envolve as pessoas em situação de rua. Porque boa parte delas está envolvida com o mundo das drogas e já não responde mais para si. É simples defender esse ponto de vista. É só avaliar que essas pessoas envolvidas com a droga, por não responder mais por si, representam um risco para a sua própria vida e também para toda a sociedade. Porque quase sempre roubam, cometem furtos e muitas vezes agridem a população para poder ter dinheiro, recurso para consumir droga. Ou seja, não responde mais por si. Nós temos requerimentos aprovados aqui pedindo para que se crie um centro voltado aos cuidados com a higiene da população em situação de rua. Só que isso é só um propósito, um meio de trazer essas pessoas para perto e aí com a equipe multidisciplinar restabelecer a dignidade. De que forma? Simples também. Basta vontade política para fazer. Empregabilidade, educação, acesso à saúde, reconstruir o vínculo familiar. Vereadores, eu tenho um trabalho hoje que a gente chama de um trabalho voluntário no terceiro setor. Eu chamo de abraçar a fé em Cristo Jesus, fazer as vezes de Cristo aqui agora, seu reino ser edificado aqui agora, que é um trabalho que a Igreja Católica realiza através de pastorais e movimentos para ir ao encontro dessa população em situação de rua, dessa pessoa que vive em situação de rua. É um trabalho que leva o alimento, mas não é só levar o alimento, porque depois do alimento, as pessoas voltam a viver a sua rotina nas ruas. Além do alimento, a gente leva a fé e a esperança que é Cristo Jesus na vida dessas pessoas e muito mais, uma alternativa para que elas possam deixar essa vida. Veja, hoje
no Recife, qualquer cidadão que queira sair das ruas não tem para onde ir. Ela não consegue passar 6 meses, 1 ano, em um centro de recuperação, para poder ter a sua saúde física e psicológica restabelecida. Ou seja, a consequência disso, nós não temos políticas públicas eficientes. E aí qual é o indicador principal? É o que mostra um retrato daquilo que a gente vê nas ruas. Todos os dias, minha gente, aumenta o número de pessoas vivendo em situação de rua. E o que mais dói é que a sociedade tem passado, vivido, enxergado essa situação e nada é feito. Porque não se cobra devidamente o poder público. E é simples de compreender. Nessas pessoas em situação de rua, tudo lhe é tirado, tudo lhe é roubado. Inclusive a dignidade, o espírito de cidadania. Essas pessoas não votam, presidente. Se votasse, um pequeno interesse haveria no poder público, pelo menos no tempo de eleição, que é quando a gente vê a prefeitura, poder público de um modo geral, se movimentar, fingir que faz alguma coisa, fingir que entrega alguma coisa. O ex-prefeito João Campos cometeu uma atrocidade, que é a ausência da política pública, mas a entrega de uma rede social bonita, que mostra que ele acolhe e que as pessoas em situação de rua exercem um papel fundamental ou uma escolha fundamental na sua gestão, mas isso é mentira. A única coisa que ele fez foi um jantar, acolhendo ali as pessoas em situação de rua, para sensibilizar a população de que ele tem preocupação com essas pessoas. Mas o retrato é simples. Pegue os indicadores de desempenho, que muitas vezes falta, porque não tem senso. Como é que eu conduzo e guio política pública se eu não tenho um senso para avaliar a necessidade, para estabelecer as ações que devem ser cumpridas? É uma gestão essa do PSB de fazer piada, de contar história de internet. Às vezes a gente é agressivo, porque é impressionante como através da internet consegue se ludibriar as pessoas, construir fake news, entregar o que não existe. É o retrato da gestão do PSB, do ex-prefeito João Campos e do então prefeito Vitor Marques, que não recebeu um voto, mas que assim como o prefeito João Campos ganhou a cidade de presente para administrar. Existem ações importantes, isso já aconteceu em Curitiba, já aconteceu em São Paulo, que a gente chama ali do tripé, um tripé importante para que a política pública chegue na ponta. Internação e tratamento compulsório para dependentes químicos em situações graves. Já funcionou em grandes capitais. É preciso fazer isso, porque muitos já não respondem por si. Construção de centros integrados de atendimento 24 horas. Construção de centro integrado de atendimento 24 horas. Para quê? Para que se tenha uma equipe multidisciplinar que acolha essas pessoas e atenda a saúde, educação, geração de emprego, reconstrua o vínculo familiar, leve dignidade para a vida dessas famílias inteiras que vivem em situação de rua. Além disso, um ordenamento urbano com fiscalização permanente dos espaços públicos. Se eu fiscalizo, eu estou próximo. Se eu escuto essas pessoas, a política pública acontece. Eu digo isso porque faço parte de movimento de pastoral, fundei uma comunidade católica que realiza o trabalho de não só levar o alimento, mas de resgatar essas pessoas. Aí entra a atuação do terceiro setor. Cadê o investimento do poder público? Naqueles que fazem a diferença, que fazem aquilo que a prefeitura não consegue fazer. A Casa do Pão, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, o Abrigo Padre Venâncio, esquecido pelo poder público. Cadê os incentivos nas paróquias, nas comunidades terapêuticas, para que elas consigam realizar um trabalho que mude a realidade dessas pessoas? Tenho orgulho de caminhar na Igreja Católica, de ser um instrumento e um canal da graça de Deus nesse mundo e de me esforçar
para fazer as vezes de Jesus. Talvez seja isso que falta, inclusive, à política, aos políticos, a presença de Deus no coração, para que se possa viver as angústias, os medos, as aflições, as dores, as necessidades das pessoas, como se fossem seus próprios medos, suas aflições, suas necessidades, suas dores. Aí a política estaria servindo ao propósito principal, que é levar dignidade para a vida das pessoas. É isso que a doutrina social da igreja estabelece. O olhar para a dignidade humana. Hoje é pífia a gestão do PSB naquilo que toca as pessoas em situação de rua. É piada o que a prefeitura entrega. E tudo aquilo que a prefeitura não faz é o retrato do que a gente vê nas ruas do Recife. Mas ouço com atenção o vereador Ronaldo Lopes nesse aparte. Muito obrigado, vereador Felipe Alecrim. Ontem eu vi em alguns blogs, vereador, colocando a frase do ex-prefeito João Campos em um ato que ele realizou ontem, e dizia o seguinte na fala dele: eu coloquei Recife no topo. E aí eu fiquei pensando, que tipo de topo foi esse? E ele disse, coloquei Recife no topo e vou fazer a mesma coisa com Pernambuco. Aí eu me assustei. Porque eu fiquei me perguntando, que tipo de topo foi esse que João Campos deixou o Recife? Porque o IPS, no mês agora do mês de maio, que ele avalia os índices de progresso social do Brasil, foi colocado lá Recife na 23ª entre as 27 capitais do país. Com índice de respeito, em falta de investimento na moradia, no bem-estar, na segurança, na qualidade de vida do recifense. Saiu esses dados aqui, mas João Campos não colocou nas suas redes sociais. Isso não são dados para comemorarmos. É para ser avaliado por esta casa, sobretudo a Prefeitura do Recife, hoje governada pelo seu liderado Vitor Marques. Essa é a palavra. Porque tudo é a mesma coisa, João e Vitor é a mesma coisa, né? Então, assim, João saiu da prefeitura, João Campos saiu da prefeitura e deixou Recife no topo. Agora foi o topo das ruas alagadas quando chove. No topo das barreiras que caem quando chove. Ou até mesmo quando não chove. Recife ficou no topo da falta de investimento de políticas públicas às pessoas em situação de rua. Recife ficou no topo de falta de sensibilidade e vontade política de transformação de verdade. Agora, tem um índice também, que é importante a gente trazer aqui, que Recife ficou no topo da capital que mais investiu, e aí eu digo, não foi em segurança, em saúde e educação, foi em publicidade e propaganda. Isso aí eles comemoram. Recife ficou no topo da publicidade e propaganda. Vereador. Esse foi aquilo que o ex-prefeito João Campos deixou de herança para a nossa cidade. E eu agradeço a parte. Obrigada. Acolhe seu a parte. E ainda ouvi o prefeito, ou ex-prefeito João Campos, dizer que deixou o Recife no topo. Eu chamo cada vereador a refletir. Na saúde, qual o topo na saúde? Falta atendimento médico, realização de exame, acesso a medicamento. No topo da educação, crianças em sistema de rodízio, profissionais sem ser valorizados, mais de 6 mil crianças fora das creches. No topo do trânsito, pior trânsito do país. No topo da assistência social, ande por cada rua do Recife e veja como é que está a quantidade de famílias vivendo em situação
de rua aqui no Recife. Recife é a capital do país onde os pobres são mais pobres. No topo das enchentes, toda vez que chove, morre gente, a cidade para. No topo da segurança, uma guarda municipal que não tem qualificação, que não foi e não é armada. Vereador. No topo de quê? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer ao ex-prefeito João Campos. Qual é o topo que ele deixou a cidade do Recife? Obrigado, presidente.